Paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Estamos aqui nesse culto de terça-feira, culto de oração e de ensinamento. Sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma vida constante de oração, buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Deus está nos dando a oportunidade de a gente ter uma vida mais de devoção ao Senhor, buscar a Ele, se colocar diante dEle na posição que Ele nos quer, para que Ele possa trabalhar e agir ao nosso favor. Eu tenho a certeza que Deus, Ele está no controle de tudo. Então nós estamos aqui na noite de hoje para prestar a Ele um culto de adoração ao Teu nome, nesse culto de ensino. Deus tem uma palavra ao teu coração na noite de hoje. Então eu quero convidar você para a gente cultuar a Deus junto nesta noite. Então você não pode perder. Você que está aí nos assistindo, onde você estiver, tenha certeza que a palavra de Deus irá mudar todo o contexto da sua vida, e o nome de Jesus ele será glorificado. Vamos orar ao Senhor, vamos iniciar o nosso culto orando, buscando, invocando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós estamos grato ao Senhor por esta oportunidade, por este momento glorioso, por esta noite maravilhosa. Estamos aqui nesse culto de oração, de ensinamento, tendo a plena convicção que o Senhor tem uma palavra para nos ensinar, para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento. Senhor Jesus, toma a direção deste culto, recebe os louvores que serão atributados ao Senhor, tira os embaraços, o impedimento, tudo aquilo que vem tentando atrapalhar o Senhor de agir, de operar. Abençoa esses que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, alcança, toca da cabeça às plantas dos pés, realiza as obras das tuas mãos. Toma a direção, abençoa, fala conosco e nos decreta o milagre e a vitória. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a vida da vida, não é seus
meus irmãos, graças a Deus, que louvor abençoado, que o Senhor trabalhou no nosso coração através desse louvor. Você que tem a sua Bíblia, abra ela no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos esse texto muito conhecido, mas é um texto que nos ensina muito. É um texto que vai nos ensinar neste culto de ensinamento. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1 a seguir. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Eterno, para que a gente possa aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ministrar no nosso coração esta palavra. Amém? Vamos lá. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 a seguir, diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com o ímpeto tinha dado sobre o sul Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinha queimado a fogo. Tinha levado cativa as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto quanto pequeno, a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levado cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque falavam em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Tomai assento, você que está aí. Dobre a sua atenção nesta noite. Queridos, o texto à vista que acabamos de ler vai falar de um dos maiores, ou o maior rei de toda a nação de Israel. Vai falar de Davi. Davi foi um homem considerado na Bíblia segundo o coração de Deus. Deus achou graça em Davi para constituir Davi como rei de Israel. Deus vai olhar para Davi aonde ninguém conseguia olhar ou enxergar. Deus vai ver em Davi qualidades. Deus vai ver em Davi perseverança. Deus vai enxergar em Davi atitude. Então a Bíblia diz que uma das maiores virtudes de Davi é que ele era homem valente, e o Senhor era com ele. Davi agora, ele vai ser ungido rei dentro da sua casa. O interessante é que o sacerdote, ele vai chegar dentro da casa do Davi, para ungir o Davi ali dentro da casa. Os irmãos de Davi estavam todos ali, e estava tudo preparado para a unção. Mas de repente, quando Samuel ele vai pegar o azeite para ungir, ele vai olhar para o primeiro que se apresentou e vai achar que aquele homem era o homem que Deus tinha escolhido. O que assusta Samuel é que Deus rejeitou o primeiro, porque o primogênito era, segundo a lei, para ser ungido, e Deus rejeita o primeiro. Eu imagino a bagunça que Deus não permitiu na mente de Samuel. Samuel passou no exato momento a não entender. O primogênito tinha experiência de guerra, já fazia 40 anos que fazia parte do exército de Saul, sabia o que era manusear uma espada, uma lança, um escudo, um arco, uma flecha, tinha um porte físico elevado, era moço de guerra. E como Deus não escolhe esse para reinar em Israel, Deus agora vai rejeitar todas as qualidades do primogênito, para pegar alguém que não tinha a qualidade do primogênito para reinar sobre Israel. Eu louvo a Deus, irmãos,
Porque Deus, Ele não se preocupa com a qualidade, Ele simplesmente vai olhar para o coração. Deus agora vai rejeitar o primeiro, Deus rejeita o segundo, Deus vai rejeitar o terceiro. E Samuel, eu acredito que dentro da casa do Davi, Samuel começa a entrar em desespero, porque ele vê o primeiro sendo rejeitado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ele passa a não entender. Aí vem o sétimo também, Deus rejeita, e ele vai olhar para Jessé e falar: e aí? Já passou 7, e nenhum desses Deus escolheu? Acabaram-se os mancebos, quer dizer, não tem mais nenhum? Parecia que Samuel tinha ido ali perder tempo, parecia que Samuel tinha ido ali fazer algo em vão. Mas de repente Jessé vai dizer para ele: falta um menor. Só que o menor não estava dentro da casa. Eu aprendo uma coisa aqui, que Deus, Ele vai pegar você do anonimato para exaltar você no meio daqueles que pensam que são grandes. Porque o Davi não tinha nome perto dos seus irmãos, Davi não tinha reconhecimento perto dos seus irmãos, porque a primeira coisa que eu aprendo e entendo na Bíblia é que os irmãos de Davi faziam parte da maior infantaria de Israel. Os irmãos de Davi faziam 40 anos que serviam o exército israelita. Os irmãos de Davi tinham posição no exército. E agora vem Deus, que Deus gosta de vir na contramão da lógica. E a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir aquelas que pensam que são. Deus, Ele vai pegar alguém do anonimato, alguém que era o rejeitado da casa, alguém que não tinha privilégio dentro da casa, alguém que não tinha, acredito eu, que uma comunhão dentro da casa. Agora Deus vai olhar para alguém que está lá esquecido, alguém que está no anonimato, e vai trazer no lugar e colocar aonde muitos não querem. O que Deus irá fazer na sua vida, na minha vida, é pegar eu e você que estamos no anonimato dos homens e vai exaltar perante aqueles que pensam que são grandes. Vai assustar muita gente o que Deus começa a fazer na sua vida a partir de hoje. Muita gente não vai acreditar, porque o que Deus tem reservado para mim e para você é coisas que os seus olhos ainda não viu, coisas que não subiu ao teu coração e não entrou no seu ouvido. Era o que Deus tinha reservado para Davi, era o que Deus tinha separado para Davi, coisas que Davi nunca imaginou, posição que Davi nunca pensou em ter na vida dele. Deus já tinha reservado, preparado. É no meio daqueles que não te querem, não te aceita, não te engole, não concorda com você ali, vão ter que aplaudir o que Deus irá fazer na sua vida. Prepara, porque Deus tem reservado coisa grande. Deus vai nos surpreender e o nome dele vai ser glorificado. Acabaram-se os mancebos. O Jessé vai dar notícia para o Samuel: ainda falta um menor. Então ninguém senta até que ele chegue. O mensageiro foi chamar Davi. Quando o mensageiro vai chamar Davi, ele vai dizer: Davi, o seu pai está te chamando, mas não falou o que ia acontecer. Davi, ele vai largar o seu trabalho, as suas ovelhas, e vai simplesmente atender o chamado do pai. Quando Davi chega na porta da casa, o Davi fica olhando todo o ambiente e Deus falando com Samuel. Enquanto você está na porta observando o ambiente, Deus está falando com o sacerdote o que vai acontecer na sua vida. Deus fala para Samuel: unge Davi como rei. Irmão,
Imagine Samuel olhando para Davi, ouvindo a voz de Deus, 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 e não acreditando que Deus estava fazendo aquilo. Não é porque ele era sacerdote que não tinha o direito de não acreditar. Não estou acreditando que isso está acontecendo, mas vão ficar surpresos. Tem muita gente que não vai acreditar com o que vai acontecer na sua vida, mas vai ter que ver o que Deus irá fazer. Deus fala com ele, ele chama Davi para mais perto, e na presença dos irmãos de Davi, do pai, ele vai ungir Davi como rei. O que mais torturava os irmãos de Davi era que eles não podiam falar que agora o seu irmão mais novo era rei. Você imagine os irmãos de Davi agora regressando para o exército de Saul, tendo na sua mente Davi rei agora. Davi rei de Israel, quer dizer, agora nós vamos servir a Davi. E você conhece todo o contexto histórico. Só que o Davi, quando ele recebe a unção de rei, Davi vai receber duas coisas que os seus irmãos não tinham. Qual é a primeira coisa? A unção como rei. E qual é a segunda coisa? A presença do Espírito Santo. Porque para reinar, para liderar, sem a presença do Espírito Santo, não tem como ter sucesso, crescimento e conseguir sobressair. Mas se tiver a presença do Espírito Santo, vai ter um bom reinado, vai sobressair, vai crescer, Deus vai fazer maravilha. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, para que não haja contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós vamos entender que quando o Senhor Jesus, ele é batizado por João Batista, o céu se abre e o Espírito de Deus vai descer sobre a vida de Jesus, para capacitar Jesus, para fortalecer Jesus, para simplesmente fazer com que Jesus exerça o teu chamado e aquilo que ele foi feito para fazer na face desta terra. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, ele vai entender que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Davi recebia a unção de rei e recebia a unção do Espírito Santo. Irmãos, o que Davi podia fazer? Davi podia chegar para Saul e falar assim: o rei agora sou eu, e tenho como prova meus irmãos, como testemunha, meu pai e Samuel que me ungiu como rei. Sai, porque agora eu estou reinando. Não foi assim. Olha a humildade de Davi. Davi recebe a unção, recebe o Espírito Santo. Samuel vai para casa, e o que Davi vai fazer? Ele volta a apacentar as ovelhas. O problema nosso é que a pessoa é separado para um cargo ministerial. Eles já se acham melhor do que todo mundo. Ele já se sente melhor do que todo mundo. Davi não. Davi simplesmente vai voltar a apacentar a ovelha, porque ali Davi vai aprender a liderar. Ali Davi vai ser capacitado por Deus. Ali Davi vai vencer o urso e vai vencer o leão, porque Davi já tinha a presença do Espírito, que deu a ele a fortaleza para ele vencer o urso e vencer o leão. O tempo passa, chegamos aqui no capítulo de número 30. Davi, irmãos, tinha com ele 600 homens. Esses homens faziam parte do exército de Davi. Sabe na onde Davi ele vai simplesmente levantar esse exército? Dentro da caverna de Adulão. Esses homens eram homens simplesmente rejeitados pela sociedade. Eram homens que estavam ali, que para ninguém tinha valor nenhum. Aí Davi vai dar para esses homens o devido valor. Davi vai chamar esses homens para fazer parte do seu primeiro exército na face desta terra. Olha que privilégio, de sendo chamado por Davi no lugar esquecido, no anonimato, lugar que ninguém via. Davi montou o seu exército e vai sair dali com 600 homens. Davi vai fazer aliança com o rei, com o líder, com o rei dos filisteus. E esse homem vai dar a Davi a cidade de Ziclag, para Davi cuidar,
para Davi zelar. Ele conseguiu ganhar a confiança deste homem, que deu a ele a cidade de Ziclag. Chegou o período de guerra, o período de batalha. Quando chega esse momento de guerra, esse momento de batalha, Davi se sente na obrigação de recompensar esse homem que deu para ele a cidade de Ziclag, levando os seus 600 homens para guerrear junto com ele, para simplesmente entrar na batalha junto com eles. Irmãos, Davi vai tomar uma decisão totalmente complicada na sua vida: estar ao lado do seu pior inimigo e guerrear contra o seu povo, porque a guerra era contra Israel. Agora para imaginar, você acha que ia dar certo Davi do lado dos filisteus guerreando contra Israel? Irmão, não ia funcionar. Mas alguém vai entender e vai ter Davi como seu inimigo e vai orientá-lo, o líder do exército dos filisteus, para que não deixasse Davi simplesmente fazer parte desta batalha. Quando Davi vai para se apresentar, para guerrear contra Israel, Davi vai deixar a cidade de Ziclag simplesmente desprotegida. Quando Davi deixa a cidade desprotegida, ele dá vazão para o inimigo entrar, ele dá brecha para o inimigo entrar e fazer o que quer. Quando você simplesmente dá brecha ou dá vazão, o inimigo não vai pensar duas vezes para entrar e destruir aquilo que é seu, roubar aquilo que é seu, levar embora aquilo que lhe pertence, queimar, destruir. Quando Davi chega, ele não vai encontrar a cidade do jeito que ele deixou. Ele vai perceber que a cidade está destruída, a cidade foi queimada, as mulheres, os filhos, as famílias foram levadas cativa. Não mataram ninguém, só levaram o cativo. Davi se desespera por ver a situação que estava agora vivenciando. Davi olhava para a sua vida, olhava para o exército e dizia: agora, olha a situação que nós estamos. Fomos ajudar o nosso inimigo, deixamos a cidade desprotegida, demos brecha e o adversário aproveitou a oportunidade. Irmãos, o inimigo é oportunista, ele fica só ao nosso derredor, buscando, observando. A primeira brecha que ele encontra, a primeira vazão que ele encontra, ele entra. Ele não pede licença, ele invade e vem destruir, porque está escrito que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele não veio para ser o seu amigo, ele não veio para ser o meu amigo, ele veio porque ele é o nosso inimigo. E o inimigo não quer o seu bem, o inimigo quer destruir o que é teu, quer roubar o que é seu, quer arrebentar com aquilo que é teu. Mas a atitude de Davi me chama a atenção. Davi se desesperou? Sim. O que Davi vai fazer? Davi vai chorar. E os homens que estavam com Davi choram também. Eles choraram tanto, mas tanto, que as suas forças se esgotaram. Eles não tinham mais força para chorar, eles não tinham mais força para derramar uma lágrima sequer. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os homens que estavam com Davi resolveram tomar uma atitude. Qual é a atitude, pastor? Vamos apedrejar Davi. Vamos. E sabe o que chama atenção, irmão? É que quem se levantou contra Davi foram aquelas pessoas que Davi deu para eles a oportunidade deles saírem do anonimato e serem alguém na face desta terra. Davi deu para eles a maior chance da vida deles, tirou eles do lugar que ninguém via, tirou eles do lugar que ninguém sabia que eles existiam, e dá para eles a chance de fazer parte do exército do rei de Israel. E agora eles resolvem se levantar contra Davi. Davi simplesmente não desanima, Davi simplesmente não para, não joga a toalha. Davi vai buscar força no Senhor. Davi vai se fortalecer em Deus. É o que nós precisamos aprender. É no momento da sua fraqueza é que você tem que buscar em Deus fortaleza, é que você tem que se fortalecer em Deus.
buscar em Deus força para que você possa prosseguir nesta caminhada que você está. Davi vai se fortalecer no Senhor. Quando Davi se fortalece no Senhor, Davi simplesmente pede a sua estola sacerdotal. Quando Davi pede a estola sacerdotal, Davi vai consultar a Deus, vai buscar em Deus uma orientação do que ele tinha que fazer, da decisão que tinha que tomar, naquilo que ele precisava fazer. Davi não saiu novamente, porque ele já percebeu que a decisão precipitada trouxe para ele prejuízo. Agora ele precisava de uma orientação do céu. Então deixa eu pegar a estola sacerdotal, deixa eu buscar ao Senhor, pedir para Deus orientação daquilo que eu devo fazer. Irmãos, eu não posso tomar qualquer decisão, você não pode tomar qualquer decisão, você tem que buscar em Deus uma orientação, para Deus te orientar em tudo aquilo que você tem que fazer, ou que a decisão que você tem que tomar. Davi vai buscar ao Senhor, e Deus disse para Davi: vai, porque eu serei contigo. Deus falou: vai, porque eu serei contigo. Então Davi vai pegar o seu exército e vai simplesmente atrás daquilo que lhe pertencia. Davi vai buscar aquilo que o inimigo tirou dele. Davi corre, Davi sai, Davi vai buscar. Davi não fica esperando cair do céu alguma coisa, não. Ele vai ter uma atitude: vocês estão comigo, então vamos buscar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, vamos trazer de volta, porque se Deus é conosco, Deus será conosco até o final, e o nome dele vai ser glorificado. Só que quando Davi está indo, eles vão parar no ribeiro de Bessor. Ali no ribeiro de Bessor, Davi vai entender que nem todo mundo que estava com ele chegaria com ele até aonde ele precisava. A Bíblia diz, irmãos, que 200 homens estavam cansados, eles não estavam aguentando mais prosseguir, porque já tinham andado quase cerca de 150 quilômetros até chegar em Ziclag. Chegou em Ziclag, encontrou queimado, choraram, perderam a força de tanto chorar. Agora se levantaram e estavam indo com Davi. Chegou no ribeiro de Bessor e falou assim: aqui é o meu limite, daqui eu não aguento mais, não tenho mais força para prosseguir, não dá mais, aqui eu cheguei no meu limite. Mas 400 homens vai dizer para Davi assim: vamos prosseguir. Você percebe que Gideão, ele tinha 32 mil soldados, e Deus falou para ele assim: é muito, os que estão convosco. Ele falou assim: muito? Perto dessa multidão que vem, não somos pouca coisa. Deus falou assim: é muito. Desce no ribeiro, ou grita no meio do povo: os covardes que volte. Gideão só deu um grito: os covardes que volte. Ele ficou com 10 mil. Então quer dizer que 22 mil não estava pronto. Às vezes estar junto não significa que está pronto para enfrentar. Tem muita gente que está junto, mas não está pronto para enfrentar o que vai vir. É nessa hora que você descobre. Às vezes, muitas igrejas por aí está cheio de gente, está abarrotado de gente, e isso não é errado, mas não estão prontos para enfrentar o que vai vir. Você nunca pode contar com a multidão, mas a minoria vai ser a maior força para você conquistar o que você precisa. Davi, ele vai pegar 400 homens, não precisa muita coisa, porque a maior força não está no homem, a maior força está em Deus. Quando Deus falou para Gideão: é muito, Gideão falou: é pouco. Grita. Bastou um grito para 22 mil mostrar quem era e voltar. Gideão fica com 10. Deus falou: desce no ribeiro. Aquele que lambe água que nem cão, lança para o lado. Mas aquele que abaixar, pegar água com a mão e levar na boca, coloca do outro. 300 homens. Deus falou: é com eles que você vai vencer a batalha. Porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Deus não precisa de coisa grande para alcançar grande resultado. Deus precisa da sua atitude e aquilo que você tem nas suas mãos, para que Ele traga grande resultado na sua vida.
Deus bastou a atitude de Moisés e uma vara para abrir o mar vermelho e o nome dele ser glorificado na terra. Deus bastou a atitude de Josué e a nação de Israel para ele colocar por terra as muralhas de Jericó. Deus precisou da atitude do sacerdote e a arca da aliança para ele abrir o grande mar vermelho, o Jordão, melhor dizendo, abrir o Jordão e o povo passar e cantar o hino da vitória. Deus falou para Josué: entra com o povo, que eu vou entrar com o granizo e o meu nome vai ser glorificado. Então Deus sempre precisou de coisas pequenas para alcançar grande resultado. Davi vai para a batalha com o gigante com 5 pedras, uma funda e um pedaço de madeira. O gigante olhou e falou assim: é coisa fácil. Deus falou assim: então espera, não vai precisar 5 pedras não, é uma só. Quando Davi solta a pedra, Deus pega o controle na mão e Deus vai fazer o que Davi não era capaz de fazer. Então Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa da minha e da sua atitude e daquilo que você tem nas mãos para Deus trazer grande resultado na nossa vida. Então usa o que você tem, que Deus vai entrar no controle de tudo e vai trazer coisa grande para as nossas vidas. Queridos, Davi vai com 400 homens. Davi vai encontrar alguém que foi esquecido, foi deixado para trás por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença. Esqueceram alguém para trás, deixaram alguém para trás. Davi encontra com essa pessoa caído, quase morto. Davi vai estender as mãos para ajudar quem está caído, para levantar quem está prostrado, para Deus poder trabalhar e Deus decretar a vitória. Então Davi vai colocar o vinho na ferida, vai colocar o azeite para dar força, trazer cura, dar força e colocar quem está caído em pé. Davi não fez como o sacerdote quando viu o samaritano, quando viu o homem caído, era estrangeiro. Quando viu o homem caído, não fez que nem o sacerdote que passou de largo, não fez que nem o levita que passou de largo, mas fez que nem o bom samaritano, que foi lá, simplesmente estendeu as mãos, levantou quem estava caído e deu vitória. Não será diferente da nossa vida. Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar a nos levantar e chegar aonde Deus precisa que a gente chegue. Pode estar você pensando que está tudo perdido, você pode estar imaginando: para mim não tem mais jeito, não tem mais condições. Você está caído no meio do caminho, mas Deus vem trazendo alguém que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo, para estender as mãos para a sua vida e levantar você para a glória de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus sempre vai usar alguém que não tem nada a ver com o que você está passando, para levar você para Deus, para levar você para Deus realizar o propósito na sua vida. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. José estava dentro de uma cisterna. Deus usou os ismaelitas para levar José até o Egito e Deus cumprir na vida de José o propósito. Jeremias estava dentro de uma cisterna. Deus usou um eunuco que não tinha nada a ver com Jeremias para simplesmente tirar Jeremias de lá, para Deus cumprir o propósito na vida de Jeremias. Então não vai ser diferente na nossa vida. Deus sempre vai pegar alguém que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos passando, para estender as mãos e nos ajudar a levantar e Deus cumprir o propósito da nossa vida. Davi vai ajudar aquele homem. Davi vai fazer com que aquele homem se levante, se coloque em pé, crie força e vá junto com Davi até onde precisava chegar. Aquele homem vai ajudar Davi. Ele não foi ingrato, ele não virou a costa para Davi depois que recebeu, depois que Davi estendeu as mãos para ele. Ele não virou a costa para Davi, ele não foi ingrato como muitos, que Deus estende as mãos, Deus faz, Deus realiza, e na hora que Deus precisa, vira uma costa para Deus, abandona Deus, sai da presença de Deus, vai embora da presença do Senhor. Esse homem não, esse homem foi até o final junto com Davi. Davi vai recuperar tudo aquilo que era dele. Quando Davi recupera, Davi vem voltando para Ziclag. Quando Davi vem voltando, Davi vai parar no ribeiro de Bessor para se ajuntar com aqueles 200 que ficaram. Mas no meio do caminho, os 400 olharam para Davi e falaram assim: mas você vai devolver para eles aquilo que eles não vieram lutar conosco para conquistar.
Davi não era ingrato. Davi falou: eles não vieram conosco, mas nós não vamos ser igual a eles. Nós vamos devolver para eles tudo aquilo que era deles também. A atitude de Davi. Davi vai devolver para eles tudo aquilo que eram deles também. Davi podia dizer: não vou devolver não, quer o que é seu, corra atrás. Mas Davi não fez assim. Davi não teve a mesma atitude. Davi teve a atitude de líder. Davi teve postura de liderança. Davi: fizeram para mim, não foram comigo até o final. Davi podia dizer assim: então meu filho, vai ficar sem a vitória e sem a bênção. Davi falou assim: não vieram comigo, não foram comigo até o final, mas eu vou trazer para eles de volta aquilo que também pertencia a eles. Você tem que aprender com Davi, junto comigo, aprendendo com Davi, vendo as atitudes de Davi, vendo a postura de Davi. Davi estendeu as mãos para quem estava caído. Aprenda estender as mãos para quem está caído, ajudar quem precisa, porque vai estar do teu lado, ajudando você chegar aonde Deus quer que você chegue. As bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas, e Deus vai preparar alguém. Você nunca vai estar só. Nunca pense que você vai estar só, não. Deus sempre vai colocar alguém no caminho para estender as mãos e nos ajudar, porque Deus, Ele é fiel. Então Deus está preparando um Davi chamado Espírito Santo para estender as mãos para ti, para te ajudar, te levantar e chegar aonde é necessário. Tudo aquilo que o diabo tirou de você, Deus vai levar você para recuperar de volta. Deus vai levar você para restaurar, mas Deus vai ser com você, e você vai recuperar de volta tudo aquilo que era seu. Porque tentaram destruir Ziclag, queimaram Ziclag, destruíram. Davi foi lá, trouxe de volta tudo que era dele e restaurou a cidade. Prepara para uma restauração de Deus na sua vida. Prepara para Deus restaurar o que você precisa, porque Deus vem vindo aí para nos surpreender e restaurar as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos de uma forma soberana. Fique com esta palavra na noite de hoje, porque eu tenho a certeza que Deus tem muito mais para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma soberana e de uma forma grande. Quero deixar para você o endereço aqui da nossa igreja sede, e também quero passar para você aí que está nos assistindo na região de Rio das Pedras, o endereço da subsede da nossa igreja em Rio das Pedras. Aqui a nossa sede em Piracicaba, ela fica situada na rua Maestro Péterma 266, no bairro Vila Cristina, atrás do pronto-socorro do Vila Cristina. Os nossos cultos aqui na nossa sede é toda terça-feira, culto de oração e de ensinamento. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Toda quarta-feira às 12h30 da tarde nós temos aqui um culto de tarde da bênção, onde Deus tem feito maravilha, Deus tem dado vitória. Você também não pode perder. Venha, toma posse do seu milagre. Toda quinta-feira um culto de explosão, de milagre, de libertação, onde Deus tem libertado, tem transformado vida. Venha, não fique de fora. Quando a gente voltar ao normal, eu quero ver você aqui nos ajudando a adorar a Deus e glorificar o Senhor. Sábado é o culto de departamento aqui na sede. Domingo é o culto da família. A nossa subsede ali na cidade de Rio das Pedras, ela fica localizada na rua Holanda Sibim 662, bairro São Cristóvão 2, cidade de Rio das Pedras. Os nossos cultos lá é toda